Graça e paz a meus amigos, irmãos, você que acompanha essa série de estudo que estamos fazendo da carta aos Gálatas, tá bom? Para você que está acompanhando o estudo, nós estamos em Gálatas 3, no versículo 15, capítulo 3, versículo 15. E se porventura você quer estudar conosco a partir do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, você vai na descrição do vídeo e lá você acompanha as aulinhas anteriores, tá bom? Então assim eu creio que você irá ter uma compreensão mais profunda referente a essa carta que estamos estudando. Então hoje estaremos dando continuidade do capítulo 3, iremos ler o versículo 15 até o versículo 19, tá bom? Iremos fazer essa breve leitura e estudar um pouquinho cada versículo e assim entender o que Paulo ele quis dizer aqui nessa carta. Então, uma boa leitura para você e como sempre eu digo, acompanhe aqui no visor, vai aparecer os versículos aqui, você leia comigo e assim eu e você iremos crescer junto no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então uma boa leitura para você, acompanha no visor e vamos ler. Capítulo 3, versículo 15. Boa leitura. Leia. Irmãos, apresento-lhe um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que as Escrituras não diz a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio há 430 anos depois não tem o poder de anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Só até aqui, meus amigos. Estamos diante de um texto incrível, né? Você quiser fazer uma recapitular toda a leitura, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, você vai na descrição e você estude os vidinhos, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, para você entender essa parte do texto, é muito importante. Para você que já vem acompanhando, será mais fácil você entender. Então, observe aqui no versículo o que Paulo ele diz para os irmãos galatenses. Ele diz: irmãos, apresento-lhe um exemplo da vida diária. Eu vou apresentar um exemplo da vida diária para que vocês consigam entender o que eu vou dizer para vocês agora. Então vou apresentar um exemplo para que vocês, por intermédio desse exemplo, vocês entendam o que eu quero dizer. Então ele diz: irmãos, apresento-lhe um exemplo da vida diária. Então ele vai dizer qual que é o exemplo. Acompanhe aqui. Ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. Então ele está dizendo assim, irmãos, eu vou trazer para vocês um exemplo da vida diária. Então ele fala, ninguém pode anular ou acrescentar uma aliança irrevogável.
quando temos uma aliança irrevogável, uma aliança a qual já foi batido o martelo, não podemos fazer nenhum acréscimo ou também não podemos anular nenhuma parte dessa aliança que foi revogável. Por isso que ele diz, ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança que é irrevogável. E ele continua no versículo 16 dizendo: pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Então ele fala assim, ó, assim como eu disse que ninguém pode anular ou acrescentar uma aliança irrevogável, pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e o seu descendente. E ele traz agora uma observação para que os leitores, eles prestem atenção no que o próprio texto diz, as Escrituras. Então ele diz, observem o que as Escrituras dizem. Isso é um ponto muito importante para você compreender as Escrituras. Por quê? Porque Paulo ele diz, observem o que as Escrituras diz. Isso é algo muito importante. Importante por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, todo esse ensino que eu estou trazendo a vocês, eles não partiu da minha cabeça, ou das minhas ideias, ou das minhas opiniões ou convicções pessoais que eu tenho. Não foi isso que aconteceu. Então ele diz, observem que as Escrituras não diz a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente. Então Paulo ele diz assim, ó, observe que as Escrituras, quando ela diz que Deus ela fez a promessa ao descendente de Abraão, ele diz, observe que as Escrituras não diz aos seus descendentes, como se fosse referência a muitos. Então, quando Deus diz que ele fez a promessa a Abraão aos seus descendentes, isso não significa que é a muitos, não está no plural, mas ele diz como se fosse a muito, mas sim a seu, leia, descendente. Agora, olha o que ele vai dizer logo em seguida, isto é, Cristo. Então isso é algo muito importante. Isso aqui foi uma revelação que Paulo trouxe que muda toda a concepção da leitura bíblica. Ele diz, pois bem, no versículo 16, pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse referenciar muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Agora, olha o versículo 17. É isto que quero dizer, Paulo dizendo, é isso que eu quero ensinar para vocês, é isso que eu quero que vocês aprendam, é isso que eu quero que vocês gravem na sua cabeça, que a promessa que Deus fez ao descendente não é para os descendentes, como se fosse muito, mas sim ao descendente, que é o próprio Cristo. É isto que quero dizer, Paulo disse. Olha como ele continua. A lei veio 400 anos depois. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. A aliança, ela veio 430 anos depois, repito, 430 anos depois, que Deus fez essa promessa a Abraão, que por meio do descendente, que não são muitos, mas é um, que é o Cristo, que iria vir a salvação, a bênção. Portanto, essa promessa, ela veio 430 anos
antes da lei. Então ele diz, é isso que quero dizer, a lei veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Ela não pode anular, né? Há uma aliança que Deus fez com Abraão, que por meio do descendente, todas as nações seriam abençoadas. E a lei que veio 430 anos depois, ela não tem o poder de anular essa promessa de salvação que Deus fez por meio do descendente de Abraão, que é o próprio Cristo. Aí ele continua a dizer, pois nesse caso, a promessa seria quebrada. Se a lei tivesse o poder de anular essa promessa que Deus fez para Abraão, a promessa seria anulada. Mas não, mas a lei que veio 430 anos depois, a lei mosaica, os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, esse não tem o poder de anular a promessa que Deus fez por meio de Abraão, que por meio do seu descendente, não descendentes, mas sim, descendente, que é Cristo, abençoaria todas as nações, salvaria aqueles que por meio da fé acreditaria, e a lei que veio 430 anos, ela não tem o poder de anular essa promessa. E isso Paulo, ele queria visgar, ele queria fazer o quê? Embutir na cabeça daqueles galatenses que achavam que a fé, que a salvação, que a bênção era dada por meio da lei. Mas Paulo diz, não, já havia uma promessa há 430 anos antes da lei que Deus ele deu a Abraão, e a lei que veio depois não tem o poder de anular essa promessa que Deus deu para Abraão. E qual é essa promessa? A promessa foi que por meio de Abraão ia vir um descendente da linhagem de Abraão, e esse descendente da linhagem de Abraão iria, por meio desse descendente, abençoar todas as nações do mundo, e abençoar brasileiro, chineses, italiano, todo aquele que pela fé acreditasse no descendente de Abraão seria abençoado. E detalhe, Paulo ele dá ênfase que não são descendentes no plural, mas sim descendente. E quem é esse descendente de Abraão? É o Cristo. Se você olhar na árvore genealógica de Jesus, você vai ver que ele veio da descendência de Abraão. E é isso que Paulo ele diz no versículo 16. Leia comigo. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe, olha, veja. Observe que as escrituras não diz a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, concedeu a Abraão como promessa. Olha que profundo que ele realça no capítulo 18. Ele diz, preste atenção e leia aqui comigo com calma, para nós absorver esse ensino. Paulo ele diz, portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, então Paulo está falando assim, se tivesse alguma possibilidade dessa herança, dessa promessa ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. Se essa bênção, se essa herança
pudesse ser recebida pela lei, Deus não iria fazer ela não iria vir pela aceitação da promessa. Deus não iria chegar em Abraão e fazer essa promessa a Abraão, que ia abençoar Abraão e por meio do descendente dele ia abençoar toda a nação. Se fosse possível ser aceito pela lei, Deus não iria fazer essa promessa a Abraão. É isso que Paulo ele está querendo dizer aqui para os irmãos galatenses. Olha e observa no versículo 18. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. Agora, olha o detalhe. Veja aqui. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como lei. Não, como promessa. Não como lei. A salvação que Deus prometeu para Abraão, e Deus disse que por meio do descendente de Abraão iria todas as nações ser abençoadas. E Deus a concedeu a Abraão como promessa. Então, nesse poucos versículos, Paulo ele quis ensinar para os irmãos galatenses que a promessa